Olá, eu sou Alexandre Medeiros e esse é o JC Business. Antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, te convido a deixar o seu like no nosso vídeo, também acionar as notificações e se inscrever no canal do GC+, para ficar sempre atualizado sobre as principais notícias, sobre tudo que for novidade, você ser sempre avisado, estar sempre atualizado. E como você sabe, esse é o nosso ponto de encontro com você, empresário, empreendedor, comerciante, você que quer conhecer mais, quer aprender, quer conhecer mais sobre o seu negócio, saber de outras experiências para assim melhorar o seu trabalho, aumentar os seus rendimentos. E hoje nós recebemos aqui nos estúdios do Grupo Cidade o Guilherme Pequeno, especialista em estratégia e governança corporativa e sócio da Gomes de Matos. Guilherme, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Cidade e ao JC Business. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Importante falar desse tema que a gente vai tratar hoje, que impacta tantas empresas. Bem, vamos lá. A gente vai falar sobre governança corporativa. Mas aí quando a gente fala de governança corporativa, muitas pessoas podem achar que a gente está falando de grandes empresas, não é? Que precisam pensar nisso. Mas, na verdade, governança corporativa é uma prática que deve começar, deve iniciar desde cedo, desde que a empresa surge, não é isso? Com certeza, Alexandre. A gente imagina, né, que o processo de governança são para grandes empresas. Na verdade, as grandes empresas precisam ter um processo de governança mais estruturado, mais robusto. Mas as boas práticas de governança, elas devem ser implementadas em qualquer tipo de empresa. Então, por exemplo, se a gente estiver hoje abrindo uma empresa, Guilherme, sócio do Alexandre, a gente deve combinar algumas regras. Valor da empresa em caso de saída, nossa remuneração, se pode ou não contratar parentes, em caso da empresa estar em dificuldade financeira, se a gente pode emprestar dinheiro para a empresa, que taxa ser praticada. Então, todos esses são aspectos de governança que qualquer negócio precisa ter para evitar problemas futuros. Então, a governança está mais no nosso dia a dia do que a gente pensa. Apenas o nome que traz essa distância, né, para aquelas pessoas que não conhecem o conceito que está por trás da governança. Como a gente sabe, mais de 90% das empresas são empresas familiares, ou pelo menos surgem no meio familiar. É o marido que se junta com a mulher e faz ali um negócio, é o pai que às vezes dá ao filho uma função, são irmãos que se juntam para montar um negócio. E isso é fundamental para que os problemas da empresa não se misturem aos problemas da família. Verdade. 90% das empresas do Brasil e do mundo são empresas familiares. Algumas com controle ainda dentro da família e outros com controle pulverizado. Então, o processo de governança, ele ajuda principalmente na perpetuidade das empresas. Então, o modelo de gestão, a evolução da gestão da empresa para um processo de governança irá contribuir para 3 papéis fundamentais: acesso a capital, perpetuidade da empresa e melhor relacionamento entre os sócios. E aí a governança tem esse papel fundamental de contribuir para a longevidade das empresas. No Brasil, Alexandre, a idade média das empresas é de apenas 23 anos. Então, a governança, ela ajuda a perpetuar a empresa e automaticamente, se uma empresa é perpétua, ela gera empregos, ela gera renda, ela contribui para o mundo melhor. A gente vê a importância que o capital privado, que as empresas têm na economia, quando a gente imagina o número de empregos gerados e o quanto que o governo teve que financiar, né, lá no início da pandemia, para que as empresas não demitissem e não entrassem em um processo de ruptura. Bem, acompanhando aqui o nosso canal, a gente tem pessoas com empresas de diversos tamanhos. A gente tem aí o microempresário que está querendo crescer, fazer sua empresa crescer, se tornar uma empresa maior. A gente tem pequenos, médios empresários, grandes empresários que também gostam de conhecer, estar por dentro do que está acontecendo no mundo dos negócios. Quais são os 3 principais erros, vamos colocar aqui uns 3, ou se você quiser pode listar mais, das empresas familiares, daquelas empresas que surgem no seu familiar e que chegam a hora que não dá mais? Quais são os principais erros que levam uma empresa dessa a fechar as portas? Legal. Excelente pergunta, Alexandre. As empresas familiares, primeiro existe um preconceito com o nome empresa familiar, de que ela é mal administrada, de que ela tem muito protecionismo. Tá? Isso não é uma prerrogativa de uma empresa familiar, é prerrogativa de algumas empresas mal administradas. Mas nas empresas familiares, comumente existem 3 erros que levam a uma dificuldade maior. Uma, a mistura do dinheiro da família com o dinheiro do negócio, você não tem essa separação clara. A segunda, o processo sucessório. Então, quando não é claro o processo sucessório do fundador
para a segunda geração, da segunda para a terceira. Se você não estruturar isso, é um erro que alavanca muito os problemas que existem dentro da família. E o terceiro erro é não ter um planejamento de médio e longo prazo. Muitas vezes a empresa familiar negligencia a visão de futuro, o planejamento, acreditando que a família detém o poder e no momento certo vai poder replanejar. Então eu diria que esses são os três principais que impactam na ruptura, no fechamento das empresas familiares. Misturar dinheiro da família com dinheiro da empresa também é um grande erro que não deve ser praticado em momento algum? Com certeza absoluta. A empresa é uma entidade privada que deve ter suas receitas, pagar seus impostos, pagar seus custos, tirar as despesas e sobrar o lucro. O empresário, o gestor, se ele executa um cargo de gestão, ele deve ser remunerado pelo seu prolabore. Quando a empresa tem lucro, o acionista tem direito a dividendos. Uma parte desses dividendos deve ser reinvestida, outra parte tem que ser distribuída para os sócios acionistas. Se você mistura essas duas entidades, quando a empresa vai bem, o sócio vai bem. E automaticamente, quando você sobra o seu padrão de vida, porque a empresa foi bem, se amanhã a empresa precisa de recursos, o sócio vai ter que se desfazer do patrimônio para colocar dinheiro da empresa. E isso, em algum momento, vai dar problema, principalmente ao longo do crescimento da empresa. Porque na primeira geração tem o sócio, o fundador, que toca o negócio. Na segunda geração tem ele e os filhos. Na terceira geração, filhos e netos. Você imagina se isso estiver misturado. A gente costuma dizer que uma empresa cresce em ordem aritmética e as despesas de uma família crescem em ordem geométrica. Então, se você tiver toda a empresa, essa mistura, em algum momento isso vai desbalancear a relação com o negócio e com a família. A gente falou aí dos três principais erros. Vamos falar então agora das três principais práticas que todos podem implantar desde o começo. A partir do momento que criou a empresa, resolveu ali investir, pegar o próprio dinheiro ou o dinheiro da família, ou juntar a família e montar uma empresa. Quais são as três principais práticas que alguém deve implementar desde o começo, desde o zero, para evitar no futuro uma dor de cabeça ou até problemas que envolvam a família toda? Falando de empresas familiares que estão em processo de profissionalização, as três principais práticas primeiro, ter um planejamento de médio e longo prazo, saber para onde queremos ir. A segunda é ter um bom planejamento financeiro, o caixa é o rei. E a terceira, construir acordos dentro da família, dentro da sociedade, para evitar problemas futuros. Então, se você tem um plano estratégico, você tem um plano financeiro e tem acordos bem estabelecidos, como, por exemplo, uma política de lucros, política de reinvestimentos, acordo em caso de saídas, se pode ou não entrar familiares como empregados, quais critérios, isso tudo vai contribuir para a longevidade da empresa. Agora, a gente falou bastante aqui da questão das empresas familiares, mas existem também as empresas que são compostas por sócios, amigos, pessoas, ou muitas vezes pessoas que nem se conhecem, que se unem para montar uma empresa. Essas práticas de governança também precisam estar presentes de forma muito forte para evitar também problemas futuros que não serão tão grandes quanto da família. Afinal, família não tem como você, o pai deixar de ser pai, a mãe deixar de ser mãe, mas entre os sócios também podem surgir grandes problemas se não tiver tudo muito bem amarrado, não é? Verdade. Assim, se eu faço uma sociedade com alguém que não é da minha família, eu escolhi ser sócio daquela pessoa. Então, o aspecto de planejamento, plano financeiro e acordos bem estabelecidos se torna ainda mais importante. Porque, teoricamente, numa família, você pode superar uma problemática pelo amor, pelo afeto. Numa sociedade, não. Você entra numa sociedade com o objetivo de oferir lucro ou de conseguir algum objetivo estratégico. Então, se é uma empresa formada entre amigos ou entre sócios que resolveram empreender juntos, ter acordos estabelecidos, ter um bom planejamento financeiro, ter um plano de médio e longo prazo, ter uma política de remuneração bem estabelecidas, que são boas práticas de governança, ter uma auditoria financeira para prestar conta para os sócios, irá permitir que aquela sociedade se fortaleça e, de novo, contribua para que ela se perpetue, contribuindo para a sociedade. E qualquer empresa que pense em crescer, que pense em se tornar uma grande empresa no futuro, vai precisar disso, querendo ou não, queira ou não, vai precisar ter essas práticas de governança corporativa, correndo o risco de até não conseguir realmente alcançar os próprios objetivos, não ser bem vista pelo mercado. Sim. Pra você ter ideia, Alexandre, hoje os bancos de fomento, os bancos que fomentam investimentos, um dos critérios pelos quais eles avaliam o risco de um negócio é se aquela empresa tem um modelo de gestão e governança implementado. Auditoria, balanço,
Então, um banco, quando vai emprestar dinheiro, a primeira coisa que ele pede é para conhecer a estrutura organizacional e depois o roadshow financeiro. Como é que a empresa se comportou nos últimos anos e qual é a composição societária. E como é que aqueles sócios se relacionam. Então, de fato, a governança ela contribui para qualquer aspecto de uma empresa que queira se perpetuar. A gente via, e acho que ainda vê bastante, mas tem visto cada vez menos empresas que morrem junto com o dono. Mas você acredita que existe um movimento de pessoas que estão buscando cada vez mais implementar essas práticas dentro da própria empresa, já pensando realmente nessa perpetuação da empresa, e tem diminuído o número de empresas que, como eu disse, morrem junto com o dono? A pandemia mudou um pouco esse número, né? A gente teve muitas empresas que faleceram, ou porque o dono entrou em dificuldade e faleceu, ou outras porque o dono não tinha uma boa gestão e a dificuldade que a pandemia trouxe fez com que a empresa deixasse de existir. Não faz sentido você construir uma empresa para ela deixar de existir quando o fundador deixar de existir. Mas muitas vezes o fundador entende e demora o processo sucessório, demora a passar o bastão, demora a entender de que a empresa é maior do que a pessoa dele, e aí na ausência dele, às vezes pelo excesso de centralização ou por questões administrativas, a empresa também termina indo à dificuldade financeira. Não é incomum a gente encontrar empresas que entram em dificuldade quando o dono entrou em dificuldade também na sua vida pessoal ou profissional ou veio a falecer. Quando a gente fala de tudo isso, né, de todas essas práticas, muitas pessoas devem estar pensando nesse momento, tá, e por onde eu começo? Né? Por onde começar? Qual é o primeiro passo para começar a implementar essas práticas, mudar essa visão da empresa e implementar boas práticas de governança corporativa? Eu acredito, Alexandre, que o primeiro passo é entender que a empresa é separada da família, né? Que a família tem que ser tratada como família e a empresa como empresa. Segundo passo, ter um plano de médio e longo prazo. Terceiro passo, ter um bom planejamento financeiro. Quarto passo, construir acordos entre sócios. Quinto passo, garantir que o modelo de gestão seja medido, melhorado à medida que a empresa vai evoluindo. E sétimo passo, incorporar a inovação no seu modelo. Quem imaginava essa ruptura da tecnologia nos negócios com a velocidade que está acontecendo? Então eu preciso estar inserindo novas tecnologias, inovando, para que a empresa se mantenha perene. Tá? Nós somos efêmeros como seres humanos, né? Um dia iremos passar desse plano para o outro, mas as empresas podem e devem ser administradas para serem eternas. E aí, nesse caso, a pessoa pode começar buscando informação, que hoje em dia, isso daqui é um meio de informação que está chegando até muitas pessoas. Podem buscar vídeos na internet, outros conteúdos, também podem buscar empresas que existem exatamente para isso, para prestar essa consultoria, ensinar outras empresas como serem perpétuas, não é? Sim, o tema governança ele tem se fortalecido muito. Aproveito e convido aí os nossos amigos que estão acompanhando o programa para acessar o site do IBGC, ibgc.org.br. É uma entidade sem fins lucrativos que ajuda a disseminar a cultura da governança corporativa. Lá você encontra vários documentos, né, estudos gratuitos para você se aprofundar sobre o tema. Então, o YouTube também você encontra alguns conteúdos bem interessantes sobre o tema e alguns cases de empresas que conseguiram superar uma geração e outra e se perpetuar. Aqui no nosso estado também temos alguns cases de sucesso, o próprio Grupo Cidade, né, já está aí na sua segunda geração e crescendo e se profissionalizando. Então, é sinal de que esse tema ele contribui sim para a perpetuidade das empresas. Bem, tá ok. A gente conversou aqui com Guilherme Pequeno, sócio da Gomes de Matos Consultores Associados, especialista em estratégia e governança corporativa. Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Alexandre. JC Business, como sempre, trazendo o melhor conteúdo. Valeu, então. Muito obrigado. Obrigado também você que acompanhou mais esse conteúdo do JC Business. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, com alguém que, de repente, você acha que esse conteúdo pode ser útil, pode ser importante para essa pessoa também. Compartilhe, acione as notificações e fique sempre muito bem informado aqui no canal do GC+. Forte abraço para você e até a próxima.